Quer conhecer um pouquinho mais da história de Marataízes? Então vem com a gente nessa viagem virtual sobre a história e conhecimentos gerais do nosso município. Essas aulas elas são uma parceria da disciplina de História e Língua Portuguesa da Escola José Marcelino e elas servem de base para a gente poder conhecer um pouquinho do nosso município, para vocês produzirem os textos para a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Também é bacana para a gente poder conhecer um pouquinho da história do nosso município. Só um lembrete, esses conhecimentos que eu trago aqui para vocês, essas aulas que eu apresento aqui para vocês, são as pesquisas que eu tenho conhecimento e que estão disponíveis até então. Mas muita coisa a gente ainda tem para descobrir da nossa região, muita coisa a gente ainda tem para conhecer sobre o estado do Espírito Santo e sobre a nossa região sul do Espírito Santo, certo? Muitas pesquisas ainda precisam acontecer, muitos documentos precisam ser estudados, muita coisa precisa ser descoberta. Isso não sei quando que vai acontecer, como que vai acontecer, mas se algum de vocês que está aí me ouvindo, me assistindo, quiserem pesquisar sobre a história do Espírito Santo, pesquisar sobre a nossa região, a região do Rio Itapemirim, que compreende os municípios de Marataízes, Itapemirim, Rio Novo, Presidente Kennedy, que é a nossa região sul aqui do Espírito Santo, se despertem para estudar a nossa região. Tem muita coisa bacana para a gente conhecer. E vai que aí, quem está me escutando quer ser historiador, como eu e como outros colegas meus. Ser historiador é bacana, é bem legal. E se algum de vocês quiser ser, a gente tem muita coisa para estudar, certo? A nossa aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os viajantes que passaram aqui pela nossa região e documentos que descrevem a nossa região nos séculos 16 e 17. Na última aula, eu falei com vocês sobre o início da nossa colonização, como é que vai surgir o município de Itapemirim, que vai ser o primeiro município, a primeira vila aqui do sul do Espírito Santo, e como que as pessoas que chegaram aqui na nossa região pelo Porto da Barra, pela região da Barra de Itapemirim, que pertence ao município de Marataízes, como que eles foram fundamentais para a colonização de todo o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser o sul do Espírito Santo, perdão, o sul do Espírito Santo, Cachoeiro, Mimoso, Moqui, toda essa região sul, que eu esqueci outros municípios, Rio Novo, Presidente Kennedy, Marataízes, tudo vai começar a partir de Itapemirim e a partir dessas pessoas que foram chegando a partir do Porto da Barra de Itapemirim, a partir da região, da região que hoje seria o nosso município de Marataízes. Então, apesar da emancipação política, na década de 1990, separar Marataízes de Itapemirim, as duas regiões, elas têm uma fundamental importância para a colonização de todo o sul do Espírito Santo, certo? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre viajantes que passaram por aqui no século 16 e 17 e sobre documentos, principalmente mapas, que são os documentos que eu consegui catalogar até então, desse período. Por que mapas? Por que não outros documentos? A gente até tem outros documentos que possivelmente citam a nossa região, mas esses documentos, como eu falei, eles ainda não foram estudados. Já nesses mapas, a gente tem a descrição onde aparece a região. Esse sul do Espírito Santo, ele não era Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Rio Novo, Cachoeiro, não haviam essas divisões políticas. O sul do Espírito Santo era o Rio Itapemirim, eram os pontos de localização. Tudo aqui eram esses pontos naturais, que eram as localizações. Então, como é que a gente consegue identificar a nossa região nesses mapas? Como é que a gente consegue identificar a nossa região nesses documentos? São por esses pontos geográficos, que a gente chamaria de geográficos, esses pontos naturais que tem. É o Rio Itapemirim, são as barreiras vermelhas, que são as falésias, o Monte H, que é um monte bem protuberante que fica ali na divisa de Itapemirim com Piúma, que é aquele morro gigante, ponto turístico. O Monte H é um ponto de referência porque ele era um morro muito grande, então as pessoas de longe viam. O rio Itabapuana,
que é um rio que fica na divisa de Presidente Kennedy com o norte do Rio de Janeiro. São esses os pontos turísticos que a gente identifica. Às vezes as lagoas, às vezes aparece a Lagoa do Siri. Nesses primeiros documentos não descreve a lagoa, não descrevem lagoas, assim, especificamente da nossa região. Mas às vezes aparece lagoas. Tinha um outro ponto, e a Ilha dos Franceses, que é um outro ponto turístico também, que aparece, outro ponto turístico, outro ponto geográfico, que aparece muito nesses mapas. Então, é por essas localizações, por esses rios, esses mapas, esses montes, lagoas, ilhas, esses pontos que a gente consegue identificar qual era a região sul do Espírito Santo. E a partir daí desses pontos é que depois a gente vai ver o que era Marataízes, o que era Itapemirim, o que era Presidente Kennedy, certo? Mas todas essas regiões que aparecem nesses primeiros documentos são do litoral. Por quê? A colonização do Brasil, ela vai se iniciar pelo litoral. Em 1530 começa a colonização do Brasil de fato. Em 1535, Vasco Fernandes Coutinho chega ao Espírito Santo e vai começar a colonização do Espírito Santo. Em 1536, Pero de Góes, que é o colonizador da capitania de São Tomé, que é o norte do Rio de Janeiro, onde hoje Campos, aquela região norte ali, né, a sede era em Campos, ele chega na capitania de São Tomé, e esses dois capitães donatários vão iniciar as colonizações das suas duas regiões. E a nossa região aqui, o sul do Espírito Santo, a região do Rio Itapemirim, está no meio dessas duas regiões. Então a gente vai estar ali nesse conflito, né? nesse não um conflito de guerra, mas um conflito de que a gente aparece nos documentos dessas duas capitanias, São Tomé e Espírito Santo. E também, para a gente poder entender melhor, a nossa região aqui, ela vai ser só esse litoral. Então, só essa região de litoral. O interior do Brasil, o interior da nossa região, não vai ser colonizado nesse primeiro momento. Então, tudo se descreve a litoral. Por isso que esses pontos, né, geográficos do litoral são os pontos que vão ser mapeados, são os pontos que vão ser documentados por esses viajantes. Então, o primeiro viajante que a gente tem aqui, que tem notícias sobre a nossa região, é um padre francês chamado Jean Léry. Ele vai viajar pelo litoral do Brasil lá no século XVI. A viagem dele acontece em 1578, quando ele passa pelo litoral do Espírito Santo. Certo? Não tem uma data específica nos registros que eu encontrei de quando ele passa aqui por Itapemirim, né, por Marataízes, Itapemirim, pelo nosso litoral sul, mas tem uma descrição. Ele vai descrever, né, a região de Itapemirim. Já era uma região que ele conhecia, ou seja, ele já tinha tido acesso a algum documento que falava dessa região, que descrevia esse rio. Era o rio Itapemirim. Então, a região era conhecida pelo nome do rio, que era o principal rio. E aí, ele vai identificar duas ilhas, que era a Ilha dos Ovos e a Ilha de Taputera, que fica ali na Barra do Itapemirim, né, no finalzinho do nosso rio. E ele vai dizer nos documentos dele, né, no diário dele, que ele acreditava que essas ilhas eram habitadas por selvagens, que seriam os índios. O padre Jean Léry, ele era um naturalista. O que era um naturalista? Era um pesquisador, como se fosse um cientista, um biólogo, um geógrafo, uma pessoa que pesquisava natureza, pesquisava pessoas, pesquisava essas regiões, que até então não eram conhecidas, eram regiões naturais, por isso que eles eram os naturalistas. Eles iam nessa região e pesquisavam esse local. E aí ele vai achar que a Ilha de Taputera e a Ilha dos Ovos tinham índios, porque ele sabia que a nossa região aqui era uma região habitada por muitos indígenas. Era uma região que tinha muitos indígenas, principalmente, né, os grupos que a gente conhece, os puris coroados e os goitacás, que eram os povos que disputavam as regiões aqui por conta dos rios, por conta das lagoas, desde o norte do Rio de Janeiro até aqui, o sul do Espírito Santo, e por isso ele vai acreditar que essas ilhas elas eram habitadas por selvagens. Eu acredito que muitos indígenas iam lá, mas não que habitavam, porque são ilhas muito pequenas. Mas ele vai passar longe da costa, ele não vai chegar
não vai se aproximar do litoral, não vai se aproximar dessas ilhas, ele vê um pouco afastado e faz essas observações. Ele só passa pelo Oceano Atlântico, certo? Essa região, então, como eu falei, ela era uma região conhecida por mapas. E aí eu vou trazer para vocês agora os mapas que aparecem. E no final do vídeo, os mapas eles vão estar aí para vocês poderem ver. O primeiro mapa que a gente tem que aparece na nossa região é um atlas português, que o título dele era Atlas Lopo Homem Rens, que foi feito pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel. Por isso que o nome do atlas é Lopo Homem Reinês, porque foi feito por esse cartógrafo, Lopo Homem, e pelos irmãos Pedro e Jorge Reinel. Aí ele fez o plural de Reinês. Interessante. E a ilustração é de um homem chamado Pedro Antônio de Holanda, ele que vai ilustrar o mapa. Os mapas desse período, gente, não é só o desenho do local. Tem desenhos, tem imagens de monstros marinhos, tem imagens de árvores, de coisas que tinham naquela região. Então, havia uma ilustração também. Nesse mapa, descreve uma região chamada de Baixo dos Parcos. Ninguém sabe ao certo aonde é o Baixo dos Parcos, mas o Baixo dos Parcos se refere à nossa região. No princípio, lá com Vasco Fernandes Coutinho e Pero de Góes, a nossa região ela era chamada de Baixo dos Parcos. Tinha um território aqui, que a gente não sabe ao certo aonde é, que esse território era chamado de Baixo dos Parcos, era uma região marítima ali, aonde tinha eles designavam com esse território, Baixo dos Parcos. Então, muitos documentos aparecem esse nome, Baixo dos Parcos. Se vocês virem algum documento falando disso, fala sobre a nossa região aqui sul do Espírito Santo. Então, nesse mapa, aparece essa região. Depois disso, em 1556, um holandês, Johan Lerius Gedan, ele vai fazer também um mapa, dessa vez, né, para o governo da Holanda, e nesse mapa ele vai descrever o topônimo Tapemirim, que era referente ao rio Itapemirim. Então ele vai colocar lá que existia aqui no Brasil essa região de Itapemirim. Em 1586, outro mapa, que é o mapa roteiro de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, alturas, derrotas que há na costa do Brasil. O mapa tem um nomezinho um pouco maior, eu abreviei. Ele é do cartógrafo Luiz Teixeira, e esse Luiz Teixeira, ele vai ser um cartógrafo importantíssimo em Portugal. E ele também vai descrever o Baixo dos Pargos no seu mapa. Isso tudo no século XVI. Luiz Teixeira, gente, ele vai ser importante, além dele ser um cartógrafo importante, ele vai passar o seu conhecimento de cartografia para os seus filhos. E aí, uns anos mais tarde, no ano de 1631, o filho dele, João Teixeira Albernaz, vai fazer o mapa da Capitania do Espírito Santo, em 1631. Aí nesse mapa ele já vai descrever outras regiões do Espírito Santo, né? E no sul aqui ele vai descrever o rio Itapemirim, a Serra do Guá, que é o Monte H, e a Ilha dos Franceses. São as regiões que ele descreve nesse mapa de 1631. João Teixeira Albernaz, ele vai ser chamado de O Velho, porque ele é filho de Luiz Teixeira, e ele vai ser o primeiro cartógrafo com esse nome, João Teixeira Albernaz, porque o filho dele, João Teixeira Albernaz, o moço, também vai produzir conhecimentos cartográficos. Então, era uma herança de família. Luiz Teixeira, João Teixeira o Velho, João Teixeira o Moço. Além desse mapa de 1631, João Teixeira o Velho vai produzir mais 5 mapas onde descreve a nossa região, sempre com essas localidades. O rio Itapemirim, o Monte H, e aí ele vai também trazer as barreiras vermelhas, que são as nossas falésias.
Então, sempre tem. O interessante desses mapas, vocês vão ver no final, que as barreiras vermelhas aparecem, o Monte H aparece em cima, sendo que as barreiras vermelhas ficam lá em Lagoa do Siri, lá na região do Siri, entre Boa Vista e Lagoa do Siri, e o Monte H fica lá em Itaipava, final de Itaipava e início de Piúma. Então, mas nos conhecimentos cartográficos que eles tinham da época, era ali. E o rio Itapemirim fica antes das barreiras vermelhas. Então, era um conhecimento cartográfico bem rudimentar que o João Teixeira Albernaz tinha. Mas ele vai trazer esses mapas. São 5 mapas. 3 produzidos em 1640, um de 1642 e um de 1646. E ali ele traz uma questão sobre a divisa, porque ele não sabia ao certo e nem os donatários sabiam ao certo aonde terminava a capitania do Espírito Santo e aonde começava a capitania de São Tomé. Essa nossa região aqui era uma região que pertencia, né, que estava nesse conflito. Podia ser de Coutinho, como também podia ser de Pero de Góes. Eles vão colocar o rio Itapemirim como limite, mas não havia uma decisão, um documento que firmasse isso, e nem haviam pessoas para poder colonizar toda essa região para falar assim, aquela região é da capitania do Espírito Santo, aquela região é da capitania de São Tomé. Então era uma região que, né, estava nesse fluido entre as duas capitanias. Em 1646, continuando, um outro mapa é produzido. Dessa vez é um mapa que vai pertencer ao Atlas dos Mares, mais antigo que a gente vai ter na nossa região. Esse Atlas, na nossa região não, no mundo. Esse Atlas dos Mares, ele vai se chamar Del Arcano del Mare. Era um Atlas italiano. Vai ser produzido pelo cartógrafo Antônio Francesco Lucini. Ele vai ser o primeiro a criar um atlas só com os oceanos, só com os mares. Lembrando que nesse período, né, antes da chegada dos europeus à América, só conheciam o Oceano Atlântico, mas é só aquele território ali da Europa. Eles não sabiam da grandeza do Oceano Pacífico, por exemplo, e nem do tamanho todo do Oceano Atlântico. Então, por isso que esse vai ser o primeiro atlas para retratar os mares. Antes disso, em 1619, já tinha um atlas português, mas esse tratava as terras do Brasil. Esse vai ser um atlas só de mar. E aí, nesse atlas, ele vai trazer o rio Itapemirim como a referência para a região aqui no sul do Espírito Santo. Em 1666, nós vamos ter um outro mapa, que é um mapa que está no livro de toda a costa da província de Santa Cruz, que era o nome que se dava para o Brasil, é do cartógrafo João Teixeira Albernaz, o moço, que era o filho de João Teixeira Albernaz, o velho, que era o filho de Luiz Teixeira, família de cartógrafos. Ali ele descreve as barreiras vermelhas, que são as falésias, o Monte H e também o rio Itapemirim. Em 1680, outro mapa é produzido, o mapa dos mares do Brasil, entre rios das contas de Cabo de São Tomé. É um mapa da Holanda, foi produzido por Johannes van Keulen, que era o cartógrafo, e também descreve essas regiões, as barreiras vermelhas, as falésias, o rio Itapemirim e o Monte H. E aí, o último documento que a gente tem do século XVII, de mapa, 1698, é um mapa que foi, olha que interessante, né? Vai ter uma guerra entre Holanda e Brasil por conta dos domínios de alguns territórios, quando os holandeses são expulsos e tudo mais, e aí os holandeses vão fazer, né, o mapa da história, o livro da história da guerra do Reino do Brasil. E nesse livro vai ter um mapa onde descreve a nossa região. Esse livro vai ser de João José de Santa Teresa. O cartógrafo é Andreas Antonius Oratz e Hubert Vicent, que são 2 holandeses. Não sei se eu falei o nome direito, tá? E lá descreve a Ilha dos Franceses e o rio Itapemirim. Interessante a gente observar essas regiões. Sempre que vocês verem documentos antigos que
trazem essas regiões, é interessante vocês verem. Sempre que vocês verem mapas antigos, né, do Brasil, ou alguns mapas que vocês conseguirem ampliar, tentem ver se nesse mapa tem essas descrições desses pontos geográficos que eu falei com vocês, que eram pontos de navegação, pontos cartográficos, mapas, montes, rios, ilhas, lagoas, são pontos cartográficos, são pontos que os cartógrafos usam para localização, né, desses navegadores. E isso é bem interessante. E é legal que a gente vê que a nossa região já era conhecida, estudada desde o começo da colonização. Apesar da gente não ter tido uma colonização específica aqui nesse período, né, não tivemos uma colonização mesmo para fundar vilas e tudo mais, mas a gente tem essas citações nesses documentos. Espero que vocês tenham gostado, beijinhos e até a próxima.